vai ser mais curto, prometo. Vai ser mais curto. A parte onde Jesus trata da lei, nesses 6 exemplos, nós já falamos aqui durante anos, né? Então eu não vou comentá-los, pelo menos não vou comentar extensamente. Mas vamos lá, irmãos, a partir do verso 11, essa expressão aí, injuriarem e perseguirem. Reparem que Jesus ele nunca deixou que nós se equivocássemos quanto ao custo do chamamento cristão, quanto ao custo de seguir a Jesus, né? Jesus sempre deixou muito claro que ele não tinha vindo para tornar a nossa vida mais cômoda do que era, ou mais fácil do que era. Eu gosto de dizer que, frequentemente, o fato de nós sermos cristãos acarreta mais problemas a nós do que quando nós não éramos cristãos. A Bíblia está repleta de exemplos no Antigo e no Novo Testamento do custo de seguir ao Senhor Jesus, né? Verso 11 ainda fala dessa expressão aqui, e mentindo. Os cristãos não são bem-aventurados quando as pessoas têm bons motivos para falar mal de nós. Mas nós somos bem-aventurados quando as pessoas não têm bons motivos para falar mal de nós, como diz o apóstolo Pedro. O verso 11 ainda, e disserem todo o mal. Reparem que aí a expressão é muito importante, falar. Reparem que o falar também, né, pode ser, às vezes, mais destruidor do que a violência física, pode acarretar mais problemas, digamos assim, do que a violência física, que pode ser, eventualmente, mais pontual, né? Então, o falar também é terrível, né? Verso 12 diz aí para nós nos exultarmos e alegrarmos. Literalmente, pulem de alegria. E ele diz por quê, né? Reparem que ele diz aqui que perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, não é para que nós nos alegremos pela perseguição em si, mas, como podemos ver aqui, é porque nós estamos em muito boa companhia. Os profetas, companhia dos profetas. E nós podemos acrescentar ao que Jesus falou, que nós também estamos em companhia de gerações e gerações de grandes homens de Deus, de santos de Deus, de mártires. E ainda mais, a gente pode acrescentar que nós estamos na companhia do próprio Senhor Jesus, que foi o exemplo maior, o supremo exemplo de um sofrimento injusto, de uma perseguição injusta. Então, reparem, irmãos, que sofrer pela justiça é participar de uma grande e honrosa sucessão de homens. Poder participar de circunstâncias assim não é um castigo, mas uma glória. Eu lembro que Calvino, uma vez, ele tomou da pena para escrever a um grupo de franceses que iria em breve experimentar o martírio. O que alguém escreveria para homens que em breve iriam morrer na fogueira? E João Calvino pegou a pena e começou a escrever: visto que a vós outros foi reservada a grande honra de selar o vosso testemunho cristão com seu próprio sangue, e ele continuou. Então, poder participar dessa circunstância é uma glória. Quem sofre perseguição contribui para que os que vêm depois sejam abençoados para as gerações seguintes, né? Hoje nós desfrutamos de liberdade e de paz porque houve homens e mulheres no passado que estavam dispostos a conquistar essa liberdade para nós, a custo de sangue, de suor, de lágrimas e de perseguição. Regozijai-vos e exultai de Jesus, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós não sabemos muito sobre galardão. Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele, se eu não me engano, se refere a essa palavra por 8 vezes. Ele fala sobre isso. Mas nós sabemos que os nossos galardões ou as nossas recompensas serão de tal monta que vale a pena sofrer nesse mundo para obter o que nós vamos obter no reino dos céus. Verso 13, sal da terra. Essa expressão, disse um comentarista, é o maior elogio que nós podemos receber do Senhor Jesus. Nós somos o sal da terra.
Os gregos diziam que o sal vinha de Deus. Os romanos diziam que nada existe na terra mais útil do que o sol e o sal. E o sal era associado a 3 qualidades essenciais. Primeiro, ele se relacionava com a ideia de pureza. Os romanos diziam que o sal era o elemento mais puro do mundo, porque procedia de das duas coisas mais puras que existem, o sol e o mar. O sal era a oferenda mais antiga dos homens aos deuses. E os sacrifícios judaicos do Antigo Testamento eram frequentemente acompanhados de uma porção de sal. Por isso, irmãos, para que nós, cristãos, sejamos o sal da terra, devemos ser esse exemplo de pureza. Uma das características do mundo em que nós vivemos é a diminuição dessas exigências morais, dos padrões morais. E nós, cristãos, devemos ser aqueles que mantêm esse alto padrão de ideal de pureza absoluta em todas as áreas da vida. Aliás, os nossos antepassados foram chamados pejorativamente de puritanos justamente por causa disso, porque eles pleiteavam e falavam muito de uma vida pessoal pura, de uma igreja pura e de uma nação pura. Segundo lugar, segunda ideia associada ao sal é que no mundo antigo o sal, nós sabemos disso, era associado para deter o processo de putrefação, né? Existe um homem daquela época que dizia isso: a carne é um corpo morto e forma parte de um corpo morto, e se for deixada entregue a si mesma, muito em breve perde a frescura, mas o sal a preserva e impede a sua corrupção. Por isso, o sal, continua esse filósofo antigo, é como uma nova alma inserida no corpo morto. Interessante, né? Então, para que nós sejamos o sal da terra, nós devemos cumprir essa função antissética no mundo. Nós devemos ser pessoas que, por nossa simples presença, impedimos a manifestação de um mal maior. Na nossa presença deve tornar mais fácil que os bons sejam bons. Mas a terceira qualidade, a mais evidente, é que o sal dá sabor. A gente estava cantando esse hino, que delícia é, que prazer sem par. É exatamente essa função, né? A comida preparada sem sal pode chegar a ser repulsiva. Aliás, um dos castigos que se dá a um preso pode ser exatamente servir uma comida sem sal, né? O cristianismo é para a vida o que o sal é para a comida. Em um mundo caótico, nós cristãos devemos ser aqueles que conseguem manter a serenidade. Em um mundo deprimido, o cristão deveria ser o único inundado por esse prazer de viver. É exatamente o que nós acabamos de cantar. Reparem, irmãos, a gente fala assim: que prazer e que delícia é viver essa vida. É o que nós acabamos de cantar. É delicioso viver essa vida. É como uma comida com uma boa pitada de sal, não é? Então a vida cristã deve irradiar essa paz que só Cristo pode nos dar. Verso 13: se o sal for insípido, é interessante que o sal nunca perde o sabor, né? Mas o ensino é a imagem de um tema que se repete no Novo Testamento. É que, essa é uma lição muito séria, a inutilidade acarreta graves consequências. Em outras palavras, se nós, como cristãos, não cumprirmos o nosso objetivo, nós estamos indo por um mau caminho. Nós estamos destinados a ser o sal da terra. E se não levamos a este mundo a pureza, o poder antissético e a alegria de viver, nós devemos esperar sofrer as consequências. 1 Coríntios 11, nós vemos uma consequência de nos afastarmos desses padrões. Na sinagoga, diz um comentarista, existia o costume de que, se um judeu apostatasse de sua fé e depois se arrependesse, ele tinha que se deitar atravessado na porta, e ele tinha que permitir que todos os membros da sinagoga pisassem sobre ele à medida que fossem entrando para participar da reunião. E algumas igrejas primitivas adotaram esse costume também. E quando algum cristão era excluído disciplinarmente da igreja, para poder voltar para ela, ele devia fazer a mesma coisa que esse judeu apóstata fazia, e acrescentando o seguinte: pisem-me, porque eu sou o sal que perdeu o seu sabor. Vamos fazer uma assembleia para recepcionar os membros assim? Verso 14: a luz do mundo, irmãos. Os judeus costumavam dizer que Jerusalém era a luz dos gentios.
E a forma como os judeus usavam essa expressão pode nos dar a chave aqui para entender o que Jesus quis dizer aqui quando usou essa expressão. Os judeus também diziam o seguinte, que ninguém é capaz de acender a sua própria luz. Jerusalém podia ser a luz dos gentios, mas Deus tinha acendido a lâmpada de Israel, diziam eles. A luz com que a nação brilhava, ou o próprio homem brilha, é emprestada de Deus. É uma luz emprestada. Então, do mesmo modo, é conosco, né? A exigência de Jesus não é que nós produzamos a nossa própria luz, mas que nós brilhemos como um reflexo da sua própria luz, da luz de Cristo. Por isso que a gente tem que sempre dizer, né? Aquela expressão mais adiante de Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra, o Cristo. Então, primeiro o Cristo, depois a igreja. Se a gente inverte essa ordem, a igreja antes de Cristo, nós temos um eclipse. Por quê? Porque Cristo é o sol, a igreja é a luz, a lua. A lua simplesmente reflete o brilho do sol. E se nós colocamos a lua, a igreja, na frente de Cristo, nós temos um eclipse. Nós somos somente o reflexo. Verso 16, para que vejam as vossas boas obras. A palavra que se usa nesse versículo é interessante. Existem duas palavras no grego para boas. Boa. Aqui é uma palavra que é kalós. Kalós é bom, mas também significa bonito. Da onde vem a palavra caligrafia. Caligrafia. É uma escrita bonita. Tem uma estátua de uma mulher, uma estátua grega de uma mulher despida, antiga, que é a Vênus Calipígia. Alguém já ouviu falar disso? A Vênus Calipígia. Cali é o quê? Bonita. E Pígia é nádega. Então, juntem as duas coisas aí. Né? Então, kalós é bonito. Então, quer dizer que não é alguma coisa somente bom, mas também alguma coisa bela, atrativa, elegante. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui é que as nossas boas ações não são somente boas, são atrativas, são bonitas. E o verso 16 ainda, glorifiquem a vosso Pai. Reparem, irmãos, que os homens veem as nossas boas obras, mas eles não devem glorificar a nós. Nós não devemos pensar naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus nos permite fazer. Nunca devemos procurar fazer com que os olhos dos homens se voltem para nós, mas se voltem para Deus. Tem uma história, não sei se é verídica, de um grupo de americanos que foi a Londres para ouvir Spurgeon pregar, para ver Spurgeon pregar, mas antes eles foram numa igreja de um outro pregador muito famoso na época também, e quando eles saíram daquela igreja, eles disseram assim, que grande pregador é fulano de tal. E depois, no domingo seguinte, foram à igreja de Spurgeon e saíram da igreja dizendo assim, que grande Salvador é o Senhor Jesus. É exatamente isso que Jesus está nos ensinando aqui. Né? Se você fica pensando no louvor, na gratidão e no prestígio que você vai ou pode obter mediante suas boas ações, você nem sequer começou a andar no caminho do caminho do cristão. Finalmente, irmãos, nós temos aí esse bloco que vai do verso 22 ao verso 48. Como eu disse, já tratamos muito extensivamente dessa questão aqui. Só para quem nunca ouviu isso, né? Jesus não está falando aqui da lei contra o Novo Testamento, o Antigo Testamento sendo colocado em choque com o Novo Testamento, de forma nenhuma. Certo? Por quê? Porque nos 6 exemplos que Jesus nos dá, ele diz assim, ouvistes o que foi dito, de uma forma ou de outra. Quando Jesus se refere à lei, ou quando Jesus se refere de modo geral ao Antigo Testamento, ele sempre fala como leis, como está escrito. Nenhum desses exemplos Jesus fala ou lestes o que foi dito, ou estava escrito dessa forma e eu digo da outra forma. Jesus não está aqui revogando a lei. Ele está aqui ensinando a forma correta de interpretar a lei, contra a forma incorreta da tradição judaica de interpretar a lei. Jesus estava aqui combatendo as tradições rabínicas, o Talmud, o Mishnah, etc., e não a lei em si.
Mas, de modo geral, aqui uma observação geral, né? Essa expressão que Jesus usa aqui é muito importante, em todas elas, 6 vezes. Eu, porém, vos digo. Ela é uma expressão extraordinária. Por quê, irmãos? Porque nunca nenhum homem havia dito nada parecido, nada semelhante. Os rabinos não diziam isso. Eles não diziam que possuíam uma autoridade pessoal. Uma frase característica dos rabinos, dos escribas daquela época, é assim: existe um ensino que diz assim. Os rabinos, eles não expressavam nenhuma opinião, a menos que eles pudessem sustentar essa opinião com uma citação de algum grande mestre que veio antes dele. E os profetas, a mesma coisa. Eles diziam, assim diz o Senhor. Mas, para Jesus, as suas afirmações não necessitavam de nenhuma outra autoridade, fora o fato de que era ele mesmo que estava pronunciando essas palavras. Ele era a sua própria autoridade. Jesus nem sequer, reparem, discutiu a sua autoridade com os rabinos, nem procurou em nenhum lugar se justificar por aquilo que ele fazia e nem acreditou que fosse necessário demonstrar o direito que ele tinha de fazer isso. Então, reparem, calmamente, sem nenhuma discussão, ele aqui está assumindo o seu direito absoluto de dizer o que ele tem a dizer para todos nós, para toda a humanidade. E Jesus só pode fazer isso porque ele era quem era, porque ele é quem é. Ele não precisava discutir as suas ideias, bastava que ele comunicasse aquilo que ele queria comunicar. Ninguém pode, irmãos, escutar essas palavras sem sentir lá no seu íntimo, né, que está na presença realmente da última palavra de Deus, junto à qual todas as outras palavras são totalmente inadequadas e qualquer outro tipo de sabedoria é um tipo de sabedoria antiquado. Como diz, encerrando, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por seu Filho, a quem, como diz o Salmo 47, constitui o herdeiro de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, de Cristo Jesus. Que Deus reine sobre nós, que Cristo reine sobre o mundo. Amém, irmãos. Boa leitura sempre.